Olá, bom dia. Bom dia. Testando aqui o microfone. Ivan, bom dia. Bom dia, professora Heloísa. Bom dia, Maria. Tudo bem com vocês? Graças a Deus, tudo em paz. Oh, maravilha. Estou vendo vocês aqui agora também. Só vim testar o som, tá, gente? Já volto, já retorno aqui. Ah, beleza. Aí a gente. Hoje vão ser só três apresentações de trabalho, né, nessa sessão, então a gente combina aqui também um esquema legal. Uhum. Tá bem, Ivan. A gente espera o pessoal chegar para combinar. Não, é mais aqui mesmo, entre nós, acho que já dá, né? Porque eu sou assessor e você é moderadora, aí já tem a Maria aqui, que pode, né, dar a opinião dela como a pessoa que vai apresentar. Tem duas opções, né? Ou a gente passa o vídeo da apresentação que o pessoal mandou, ou a gente também cede o espaço para que eles apresentem, caso tenham interesse. Aí seria mais ou menos no mesmo tempo, né, dos vídeos, né, de 8 a 10 minutos. E aí depois, mais ou menos esse tempo também para as suas considerações, professora. Tá tranquilo? Como a sessão tem pouca gente, então Uhum. assim, vai acabar antes do tempo mesmo, não tem como. Tá bem, tá Tá tranquilo. tranquilo? Pra você tá de boa, ô Maria? Sim, sim, o meu único medo, professor Ivan, é eu não conseguir, se for o caso, né, de falar só nos 8 minutos, né, de eu não conseguir falar nos 8 minutos. Ah, não tem Aí, problema não, entendeu? É, Se passar um pouquinho, tá ótimo. tranquilo. Obrigada, viu? mas Nada. acho que Também, pode passar assim, o vídeo, né, Ivan? Porque eles já fizeram um vídeo, assim, aí a gente dá. Que vocês acham? Bom, vocês decidem, mas acho que é legal também, já que o vídeo foi pronto, que vocês tiveram esse esforço de gravar, né, de Sim. cronometrar, foi, viu, professor? Um grande não esforço. é exatamente, eu sei, então também. E sobra mais tempo pro debate, né? Então, acho que seria mais interessante também. Tá ótimo, professor. Assim, eu vou ser sincera, que se passar o vídeo eu vou gostar mais, assim, porque é a primeira vez que eu estou vindo para poder apresentar um trabalho, né? E assim, Sim. falar sobre ele. Aí, assim, eu estou um pouco nervosa também. Ah, que isso. Normal, Maria. Tá ótimo. Obrigada, Nada. professores. Então, Deixar eu aqui volto, separado tá? então os vídeos. Tá Eu já ótimo. volto também, tá bem? Tá bom. Beleza.
Bom dia, Adriane, tudo bem? Você me escuta? Bom dia, Adriane. Bom dia a todos. Eu estava com o áudio fechado, desculpa. Bom dia, gente. Voltei. Bom dia. Ivan, como que vai ser a dinâmica? Você vai, eu apresento o nome delas e você solta o vídeo. Como que é? Você apresenta? Como que tem sido essa dinâmica? Ivan? Ih, gente, acho que ele saiu um pouquinho aí. Vou aguardar ele voltar. Maria, você participou de alguma outra sessão do SEMEAD? Não, professora, ontem eu estava trabalhando, né, durante o dia todo. Aí, quando eu fui dar uma olhada, já era no final da tarde. Então, acabou que eu não participei ainda, assim, para ver como era que estava funcionando, né? Que eu queria Uhum, até ter participado. Mas como eu tinha algumas coisas que eu tinha que terminar, porque hoje eu ia dar essa parada para poder estar aqui, né? uhum, Aí, hoje é que eu vou tirar o dia para poder ficar nessa parte. tá certo. E você, Adriane, participou de alguma outra sessão? Não, essa é a primeira. Foi a A primeira orientação, também? a orientação que eu recebi por e-mail ontem é que era uma decisão da coordenação, né, da moderação, decidir, né, sobre o funcionamento das Eu não sessões. estou conseguindo ouvir direito, não, professora Heloísa. É só eu? Seu áudio O, está bem baixo, O áudio da Adriane. Adriane. Adriane, se puder aumentar mais um pouco o áudio. Ele está no limite, eu posso falar mais alto. Ah, pronto, melhorou. Melhorou. Mas acho que nós recebemos, né, uma mensagem por e-mail dizendo que era uma decisão realmente da sessão, né, de como proceder. Se ia passar o vídeo, se cada um faria a sua apresentação em PowerPoint, né? Das outras vezes que eu participei, normalmente os vídeos eram exibidos, né? E depois a gente ia para o Isso. debate. Ô, Ivan, eu queria saber sobre a apresentação das autoras. Quem que faz a apresentação? É você que faz? Você só. Como que é? Você faz a Então, abertura ou eu faço? eu posso fazer a abertura, né, tranquilamente, e quanto às apresentações eu mesmo compartilho. Já Tá, tenho aqui separado. Inclusive, eu queria pedir uma cooperação de você, se não incomodar, porque eu também estou na organização do SEMEAD.
Aí me fizeram o favor de me colocar de moderador, de assessor de sessão e de apresentador de trabalho no mesmo horário. Então, eu vou ter que ficar aqui numa. Eu descobri isso ontem, né? Porque não me passaram. Aí, quando eu fui pedir para mudar, já não tinha jeito. Falei, bom, então não tem para onde correr. Vamos entrar nessa aventura aí, né? Uhum. Tem mais uma pessoa, né? Um grupo de trabalho aqui para apresentar. A gente pode esperar mais uns 10 minutinhos. Se não, a gente já começa. Teria algum problema? Por mim, não. Ah, então Mim beleza. também Quando não, for ali professor. 8h40, a gente começa, então. Aí, deixa eu olhar aqui na ordem dos trabalhos. Primeiro é o meu, Thaís e Adriane. Então, beleza. Vou separar aqui. Adriane e Maria. Opa, já entrou uma pessoa Entrou a do outro Andressa. grupo. Isso, Andressa, bom dia. Bom dia, Andressa. Então, a ordem dos trabalhos a gente pode deixar a Adriane, a Maria e depois a Andressa, certo? Ótimo. Bom, então, acho que a gente já pode começar, né? Então, em primeiro lugar, né, bom dia a todos os presentes, né? No caso, todas. Bom Nós dia. estamos aqui nessa sessão de trabalho sobre gestão de saúde no 27º SEMEAD. E aqui a moderadora, né, dessa sessão é a professora Heloísa Tosato, né? Quer dar uma palavrinha, professor? Quero, gente, bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Eu li o texto de vocês, excelentes textos, parabéns pelo trabalho. Eu penso que hoje, nessa manhã, a gente vai construir um diálogo bastante rico em gestão e saúde. A gente tem aqui três trabalhos muito interessantes, passando pelo perfil socioeconômico e epidemiológico de mulheres com neoplasia mamária no Ceará, né? O que mais? A gente tem a rastreabilidade de centro de material e esterilização hospitalar, foi muito interessante também ler sobre isso. E, por fim, um trabalho sobre saúde mental dos universitários, né, na UFES. Então, eu queria agradecer a presença de vocês aqui, agradecer por esse esforço, esse trabalho que vocês fizeram, tanto o texto escrito quanto os vídeos. E eu passo a palavra, agradeço também o trabalho do Ivan, né, Ivan, nessa organização, e passo a palavra para ele. Então, pessoal, acho que sem mais delongas aqui, né, acho que a gente já pode começar as apresentações. Eu também compartilho da opinião da professora, né? Eu li os trabalhos, assisti os vídeos, gostei bastante do que eu vi. Eu também teria que ler os trabalhos, né? Porque se desse algum problema, eu que teria que ser o moderador, então a gente tem que estar aí preparado. Então vamos começar aqui, né, pela ordem combinada, né, com o trabalho da Adriane. Vou compartilhar aqui a tela com o vídeo,
né? E depois pode ser estabelecido o debate, né? A professora traz aqui os comentários dela e a Adriane responde. Você vai começar passando o vídeo da Adriane, o Ivan, agora, então? Isso mesmo. Tá. Tá aparecendo para vocês? Sim. Vou soltar uns segundinhos para ver se o áudio tá legal e vocês me falam. Bom dia a todos. Eu vou iniciar a apresentação do trabalho Análise da implantação de um sistema de rastreabilidade informatizado em um centro de material e esterilização hospitalar. Esse trabalho foi desenvolvido pela Thais Maria Teixeira Costa durante a execução do seu mestrado profissional em Gestão de Serviços de Saúde da UFMG e eu fui a orientadora. Meu nome é Adriane Vieira. O objetivo do estudo foi analisar a implantação de um sistema de rastreabilidade informatizado no Centro de Material e Esterilização do Hospital João 23, na visão dos servidores que utilizam esse sistema e dos clientes internos. O Hospital João 23 pertence à rede estadual FEMIG. O CNE é responsável pela recepção, limpeza, preparo, esterilização, guarda e distribuição de todos os produtos para a saúde. É um setor complexo, por isso mesmo muitas organizações têm feito uso de sistemas de rastreabilidade informatizados. A rastreabilidade é a capacidade de traçar o histórico do processamento dos materiais e de sua utilização por meio de informações que são registradas previamente. A abordagem do estudo foi qualitativa, o método estudo de caso e a técnica de coleta dos dados, as técnicas, né, entrevistas semi-estruturadas e análise. Os entrevistados foram 22, sendo 12 do CME, 7 do Centro Cirúrgico Urgência e 3 do Centro Cirúrgico de Queimados. Os dados foram analisados por meio da técnica de análise de conteúdo e as duas categorias que serão aqui apresentadas são os benefícios e as dificuldades. A maioria dos participantes da pesquisa eram técnicos de enfermagem do sexo feminino, que atuavam nos seus setores há mais de 5 anos, média de idade 45, sendo que 25% dos servidores são idosos e estão no CME. Aqui uma frase ilustrativa: acham que o CME é um setor que tem pessoas só restritas, pessoas mais idosas. Não é. Que demonstra um preconceito contra a idade, o etarismo. O sistema AGES implantado foi contratado em 2019, foram 4 as etapas de implantação. Essa implantação foi encerrada em 11 de 2020. As últimas fases foram a codificação e formação dos kits de instrumentais e dos kits do material respiratório, bem como o treinamento da equipe. Vamos então aos resultados, né? Os benefícios encontrados foram organização e padronização dos processos, redução de falhas e risco de perda de instrumentais, economia e eficiência organizacional ao reduzir desperdícios e melhorar a gestão de materiais, segurança do paciente, uma vez que o sistema, né, permite identificar com precisão o histórico de cada item, né, utilizado, assegurando que estejam devidamente esterilizados e prontos para uso, o que é essencial para a prevenção de infecções, empoderamento e valorização da equipe do CME, a equipe ganhou autonomia e confiança para gerenciar o processo de uma maneira mais assertiva, isso fortaleceu a relação de confiança com outras áreas do hospital, valorizando o trabalho realizado. A geração de indicadores para melhoria contínua, uma vez que o sistema oferece dados operacionais que são transformados em indicadores de desempenho que auxiliam na análise e aprimoramento, né, monitoramento e aprimoramento contínuo dos processos.
maior credibilidade e reconhecimento do CME. Houve uma mudança na percepção, né, da área, né, uma percepção mais positiva agora, é visto agora como um setor crítico da segurança e eficiência do hospital, né, promovendo uma imagem de seriedade aí da organização. E vamos, então, para as dificuldades, né? Uma delas foi o custo de aquisição, um custo elevado, a compatibilidade do software e hardware, ou seja, muitas vezes o hardware não comporta, não roda, né? A gente chama isso que a gente fala no cotidiano, né? O software. Dificuldades operacionais no uso, né, em relação ao manuseio do computador, o sistema, às vezes a própria lentidão do sistema, além do desgaste dos códigos de barras, né, que podem dificultar a leitura pelo leitor áudio. A automatização e perda do conhecimento manual, né, alguns usuários se tornam mais dependentes do sistema, porque perdem a capacidade de memorização dos nomes dos instrumentos, né, que dificulta, em caso de necessidade de identificação manual desses instrumentos. A repetição da leitura dos materiais e instrumentais, há uma necessidade de dupla leitura, que os entrevistados consideram redundante, a falta de integração do sistema com o prontuário eletrônico, que dificulta muitas vezes o rastreamento eficiente, e quebras de fluxo operacional por erros operacionais, como falta de registro de etapas, resultando em retrabalho, né, e registro inadequado. Então, finalizando, né, os ganhos qualitativos, na visão dos entrevistados, superaram os desafios, trazendo organização, economia e redução de falhas operacionais. O sistema proporcionou empoderamento para a equipe do CME, que conseguiu monitorar falhas e oferecer respostas mais rápidas e precisas, né, melhorando a relação com os clientes internos. As dificuldades, incluindo os problemas operacionais e a necessidade de duplicidade de leitura, sugerem a importância de treinamentos contínuos e maior criticidade dos usuários para evitar erros. O estudo também identificou carências de publicações sobre o tema, o que trouxe muita dificuldade de comparação, né, com outras implantações. Então, recomenda-se que futuros estudos sejam feitos durante ou logo após, né, a implantação, para ampliar o entendimento dos desafios e benefícios do sistema. Muito obrigada pela atenção. Muito Oh, bem. Obrigada, Ivan. Muito bem, Adriane, parabéns pelo seu trabalho. Eu queria, primeiro, para começar esse debate, essa conversa agora com você, eu queria saber um pouco de qual que é o seu lugar nesse trabalho, né? Você falou que foi um trabalho feito por uma outra pessoa, assim, você pode explicar para a gente, você trabalha também nesse hospital, assim, qual que é a sua relação com o Hospital João 23 de BH? Você pode ter uma fala sua, assim, sobre isso, para conhecer o seu lugar mesmo, sabe? Nessa pesquisa. Eu digo que se a gente quer conhecer a obra, a gente tem que conhecer o autor, né? Eu Exatamente. sou professora do curso de graduação e mestrado em gestão de serviços de saúde da Escola de Enfermagem, é um curso multidepartamental, então ele conta com a Uhum, participação da administração, da medicina e da própria enfermagem na oferta das disciplinas, também uhum, da economia e da contabilidade. Esse é o mestrado profissional, né? Então, uma das uhum, exigências é que os alunos ingressem no programa com um projeto voltado para a resolução de algum problema, né, uhum, vinculado ao local onde ele trabalha. Né? O uhum, João 23, colado na nossa escola, é um uhum, hospital com o qual a gente tem muita parceria, né, para estágio de sim, graduação, para pesquisa, então é o meu local de pesquisa já há bastante tempo. perfeito. E a Thaís Uhum. trabalha lá. A Thaís, ela trabalha no Aqui. CIMIE, né? Ela é Ah, funcionária, entendi. concursada, Uhum, servidora, né, do CME. Então, ela desenvolveu esse projeto, né, justamente para contar um pouco da história desse CME, porque é uma área hospitalar que ela sofre muito preconceito.
né? Então, Uhum. normalmente, em especial em hospitais públicos, você joga no CNE aquelas pessoas de mais baixa escolaridade, aquelas pessoas mais idosas, aquelas que não cabem em nenhum outro lugar da organização, você transfere para o CNE. E a Thais é uma pessoa jovem, bem formada, então ela vai fazendo esse trabalho de tentar mudar a imagem do CNE, né? De qualificar a sua equipe. Não foi ela que fez as entrevistas, tá? Nós contamos com a ajuda de um residente multiprofissional, foi ele que fez, até pelo envolvimento, né, da Thais com os próprios funcionários da É. UFMG, sendo, né, a responsável pelo local. Então, a nossa ideia era contar realmente essa história, né, da implantação. Ela tinha até umas ideias anteriores, mas que foram vetadas pela própria instituição, era uma coisa até mais ousada, mas a gente sofre algumas restrições por parte, né, das organizações e a gente tem que trabalhar com elas. Eu não sei se eu respondi sobre Sim, com certeza. E aí você, na verdade, eu tive uma dúvida mesmo por conta de um ponto que vocês desenvolveram no trabalho, que eu achei super interessante, que foi com relação ao empoderamento da equipe do CME. E eu fiquei pensando mesmo sobre isso, né? Agora você respondeu sobre a importância, não só técnica aqui no caso, mas também dentro do hospital, né? Como você falou, assim, ampliar a visão da importância deles dentro de toda a equipe ali. Muito bom. da equipe, de melhorar essa imagem da área, né, da Exato. respeitabilidade, empoderamento. Então, é isso mesmo. E deixa eu te fazer outra pergunta. Quando vocês apresentam os benefícios e as dificuldades no texto e agora também da sua apresentação, eu tive a impressão que teve mais dificuldades do que benefícios. Queria saber assim, qual que é a sua visão sobre isso, assim? Porque quando vocês trazem tanto no texto quanto na apresentação, tem mais Numericamente, itens relacionados à dificuldade do que aos benefícios. E aí eu fiquei um pouco em dúvida e queria saber de você, assim. talvez numericamente, mas eu acho que qualitativamente os benefícios são enormes para a área. Né? Em especial no sentido desse empoderamento, dessa qualificação, eles enfrentam ainda muitas restrições, né? Por Uhum, ser um hospital público, né? A gente sabe dessas dificuldades. Então, é o fato de você não ter um computador adequado, né, para rodar uhum, o sistema, né? sim. O fato de você ter que fazer a dupla verificação, né? O que também é um problema para eles, né? Porque demanda mais tempo, etc. e tal. Então, assim, mas eu acho que o fato do empoderamento, da melhoria da imagem, isso trouxe para a equipe um ganho de autoestima mesmo, né? De relacionamento, estabelecer relacionamento com as outras áreas, né? De ser visto pelas outras áreas. Então, só isso traz um ganho enorme para a equipe. Né? Uhum, Então, acho que por isso que a gente deu mais ênfase, sabe, aos benefícios, né? sim, sim. Qualitativos do que numéricos. Sim, sim, tem razão. E aí, na sua opinião, quais os avanços futuros que são necessários para aumentar esses benefícios ainda mais, assim, nesses sistemas, né, com relação à eficiência e segurança desse uso do sistema de Essa, rastreabilidade? a tecnologia, ela é ótima, né? Ela mostra resultado, né? O sistema é um bom sistema, né? Eles adquiriram um bom sistema. Mas a questão da qualificação ainda é um problema, em especial nas instituições públicas, né? De uma educação permanente, né? Então falta recurso, e a melhoria da rede informatizada, que é um problema que a gente enfrenta, inclusive, na UFMG, né? Muitas vezes, né, o Wi-Fi não funciona adequadamente, né? Nós temos um Sim, problema, né, nos campos, funciona muito bem na Pampulha, mas não funciona, né, nos sim. campos mais avançados, né? Compra de equipamento, né? Assim, eu acho que é um problema sério no setor público, né? De um Uhum, equipamento adequado, porque você tem que enfrentar o pregão, né? Então, você não uhum, pode dizer para a marca do computador que você quer comprar, né? No máximo, você pode estabelecer algumas especificações, né? Aí, de repente, quando você menos espera, vem um positivo, né, para você, e aí eu faço o quê com esse computador, né? Que eu sei que em 6 meses ele vai uhum, parar de sim. funcionar. Então, no meu entendimento, é isso, sabe? Assim, ainda investir nas tecnologias, mas muito mais essa questão, né, das redes, do computador, do próprio hardware, né? Não necessariamente do software, porque... E aí a questão da qualificação, né? Dos Uhum, trabalhadores
mesmo, né? Porque Uhum, ainda tem um percentual muito grande de pessoas idosas, né? E elas uhum. têm uma certa resistência às novas Sim, tecnologias, isso é inegável, é uma dificuldade, né? Que é inegável, né? Então, no meu entendimento, são essas as principais. perfeito. Maria, Andressa e Ana Luísa, tem alguma pergunta para Adriane? Ivan, você também, que leu os textos, viu os vídeos? Não? Professora, eu achei muito interessante, né, o trabalho, né, da Adriane. E eu já imagino, assim, eu sou servidora pública aqui no estado do Ceará, né, trabalho aqui na CGE, Ceará, e eu imagino os desafios que realmente ela deve ter, é, assim, se deparado, né? E se depara, já que ela disse que desenvolve vários trabalhos, né, com esse hospital. A gente também tem os nossos hospitais aqui, a gente vê como são os desafios, né? A gente que trabalha nessa área de controle. E nos órgãos mesmo em si, você vê que eles têm um pouco de rejeição quando tem algum tipo de ferramenta nova, algo, principalmente as pessoas mais idosas, né? Algo que vai, ele já tem aquele hábito de trabalhar de uma forma e você chegar com uma coisa assim bem diferente, aquilo é desafiador, precisa realmente de um empoderamento para você fazer com que a pessoa sinta que aquilo ali para ela vai ser um diferencial, que ali ela é capaz, que aquilo vai levantar o astral dela, que ela vai mudar aquele ambiente. Você tem que ter essa energia para passar para a pessoa. Porque se você não tiver essa energia, se você chegar com uma coisa pronta, que eles não tenham assim essa noção de que aquilo ali está fazendo parte deles, a primeira coisa que nós vamos encontrar é uma rejeição, aquilo não vai sair do papel, nós não conseguiremos, né, chegar ao nosso objetivo, porque o que que a gente vê? São ferramentas desenvolvidas para trabalhar nos órgãos públicos, mas que essas ferramentas são gastos dinheiro, é aquela história do elefante branco, né? Entre aspas. E aquilo não sai do lugar. Você gastou dinheiro, disse que fez, mas aquilo não tem efetividade, né? E se ocorreu esse empoderamento, né, que eu já tinha gostado muito do sistema, e com toda essa parte aí que a professora acabou de explicar para a gente, né, assim, eu enchi o meu coração, né? Era só, assim, essas coisinhas, assim, que eu queria comentar. Obrigada, professora, muito bom o seu trabalho, parabéns. Obrigada, né? Ótimos seus comentários, né? Acho que acrescentou bastante aí. Alguém mais? Bom, então acho que a gente pode agradecer mais uma vez o trabalho da Adriane e da Thaís. E parabéns e obrigada por compartilhar aqui conosco. Eu que agradeço pela oportunidade. Ivan, você vai para o próximo, né? Ele escreveu aqui, agora será o da. Ivanilza. Olá, meu nome é Ivanilza e juntamente com a professora Célia Braga, Bruna Macedo e Graciane Santos, desenvolvemos um estudo sobre o perfil socioeconômico e epidemiológico das mulheres com neoplasia mamária no Ceará, passeata Outubro Rosa 2023. Na introdução, vamos analisar o câncer de mama, mundo, Brasil, Nordeste e Ceará,
Em termos global, de 2020 a 2050, é previsto um custo econômico de 25,2 trilhões de dólares com câncer. No Brasil, no triênio de 2023 a 2025, prevê-se sendo a terceira maior causa de morte. Relação entre o CA de mama e o perfil socioeconômico, percebe-se que a escolaridade, o acesso à saúde local, vulnerabilidade financeira e qualidade de vida têm impacto na prevenção, diagnóstico precoce e no tratamento, convergindo com os estudos de Shen et al. 2023, Barros et al. 2020, Ribeiro e Forte 2021. A Lei número 12.732 de 2012, Lei dos 60 dias, diz que as mulheres acometidas de câncer têm que fazer o tratamento em até 60 dias. A 12896 de 2019 diz que os exames têm que ser feitos até 30 dias. A Lei número 14.238 de 2021, Estatuto da Pessoa com Câncer, diz que a pessoa tem que ter o atendimento de forma tempestiva. Com isso, a questão do problema da pesquisa é qual o perfil socioeconômico e epidemiológico das mulheres com neoplasia mamária no Ceará que participaram da passeata Outubro Rosa em Fortaleza, Ceará, em 2023. E o objetivo geral é identificar o perfil socioeconômico e epidemiológico das mulheres com neoplasia mamária no Ceará que participaram da passeata Outubro Rosa em Fortaleza, Ceará, em 2023. O referencial teórico, nós temos o item 2.1, que fala do panorama brasileiro regional local. Percebe-se que a região Nordeste há uma previsão de crescimento em casos no percentual de 40% entre 2016 e 2025. A mortalidade no Nordeste tem respondido por 22,08% do total de óbitos no Brasil entre 2015 e 2022. Número significativo de óbitos em mulheres jovens de 15 a 49 anos, sendo que essas estão fora do rastreio. 2.2. A luta incansável do rastreamento ao tratamento do câncer. Temos como obstáculos limitação na mamografia, baixa cobertura, desafios no diagnóstico, demora do SUS, diagnóstico em estágio tardio, impactando no tratamento. O item 2.3, nós temos o contexto socioeconômico das mulheres com CA no Brasil. Fatores relevantes, nível de escolaridade, renda familiar, situação profissional, vulnerabilidade socioeconômica, diagnóstico tardio, dificuldade no tratamento e maior risco de mortalidade. Referencial teórico, temos esses estudos anteriores. Santos, 2022, fez um estudo em Rio de Janeiro, 99 a 2016, e nesse estudo foi percebido que o diagnóstico estava em estágio tardio e avançado. E as mulheres eram de 20 a 49 anos, mais de 30% da amostra. Ribeiro e Fortes, 2021, fez um estudo em Passo Fundo, 2009 e 2019, e as mulheres tinham a faixa etária de 54 a 64 anos. Vasiljevic, 2020, 60,2% com diagnóstico tardio, superior a 12 meses, com metástase. As pacientes tinham dificuldades financeiras, fatores socioeconômicos, demográficos, interferindo na qualidade de vida de mulheres com câncer. Souza et al., Teresina, Piauí, 2016 a 2017, encontrou um diagnóstico tardio na sua amostra. Cavalcante et al., 2021, João Pessoa, Paraíba, 2018, encontrou mulheres jovens com câncer de mama, abaixo da idade de rastreio. Assis et al., 2019, na Bahia, 2013 a 2018, tinha em seu estudo mulheres com 30 a 49 anos, mais de 30% também, confirmando o aumento do número de casos em mulheres mais jovens e que estão fora da faixa de rastreio. Metodologia da pesquisa, classificação da pesquisa descritiva, qualitativa e quantitativa, delineamento, pesquisa bibliográfica, documental, survey, coleta de dados, questionário físico online, Google Forms, em 2 dimensões. A primeira dimensão, perfil socioeconômico, segunda dimensão, perfil epidemiológico. Análise dos dados, análise descritiva e de dados.
a amostra com 51 mulheres de associações do Brasil e do grupo de WhatsApp Pérola Rosa. Modalidade presencial 23 e online 28. Alguns questionários impressos foram excluídos por falta de preenchimento. O pré-teste foram 20 participantes do grupo de WhatsApp da Pérola Rosa. A tabela 5 tem do Ceará. 48,98% das mulheres tinham de 31 a 49 anos, corroborando com o que já foi achado nos outros estudos, que mulheres jovens fora da faixa de rastreio estão sendo acometidas de câncer de mama. Em atividades profissionais, antes do início do tratamento, 50,98% apenas trabalhavam, 25,49% estudavam e trabalhavam. Atividades profissionais durante o tratamento, 48,98% com emprego formal e 36,73% em atividades informais. A doença traz a vulnerabilidade financeira, biopsicossocial e econômica. Atividade profissional após o tratamento, 39,22% das mulheres apenas trabalhavam, corroborando com Vassiliev e Quetiol 2020. O tratamento, 56,86% realizaram tratamento pelo plano de saúde, 29,41% pelo SUS, mastectomia 64% pelo plano, 30% pelo SUS, metástase 86,27% não tinham metástase e 13,73% com metástase. A renda familiar 29,41% tinha mais de 4 salários, 72,55% não recebem ajuda financeira de terceiro, 27,45% recebem ajuda familiar de amigos de governo. As mulheres com menor renda são mães e chefiam as famílias. Resposta do problema: as mulheres com 31 a 49 anos são acometidas de câncer de mama e estão fora da faixa de rastreio. 68,63% reside em Fortaleza, mais próximo do local de realizar o tratamento. 72,55% não recebe nenhum tipo de ajuda financeira. A resposta do objetivo: apesar da legislação garantir prazo de diagnóstico e tratamento, muitas mulheres ainda enfrentam atrasos. A vulnerabilidade socioeconômica das mulheres com câncer de mama, falta de implementação de políticas públicas eficazes para garantir o acesso e o diagnóstico e tratamento. Sugestões: aprofundar a análise do impacto socioeconômico da doença, considerando a perda de renda, necessidade de apoio da família e dificuldade de reinserção profissional, realizar estudos comparativos entre acesso do SUS, saúde, analisando qualidade, tempo e espera. Comparar dados com outras regiões do Brasil para identificar disparidades regionais. Referências bibliográficas são essas e obrigado. Muito bem. Vocês conseguiram ouvir direitinho? Sim, Ivan. Obrigada. Nada. Parabéns, Ivanilza, pelo trabalho de vocês. Obrigada, professora Heloísa. Eu queria começar com a mesma questão que eu coloquei para a Adriane sobre o seu lugar. Eu vi que é um grupo grande, né, Ivanilza? E você falou que você é servidora também. Você pode contar para a gente um pouco do seu lugar nessa pesquisa? Pronto, posso sim, querida. É assim, na minha família, né, o câncer, infelizmente, assim, ele é tipo, tá na genética, né, da minha família. Aí eu tenho muitas tias que morreram, algumas morreram de câncer, outras tiveram e não morreram. Minha mãe morreu de câncer. Uhum, Primas minhas também aconteceu isso com elas, e eu tive câncer de mama bilateral, sou mastectomizada bilateralmente, esvaziada no meu braço direito. E a professora uhum, Célia Braga, que também está junto com a gente nessa pesquisa, ela também foi acometida de câncer de mama, né? uhum, Então, assim, dentro desse contexto, eu, juntamente com ela, né, e com essas outras colegas, nos juntamos para poder fazer esse artigo, e vamos fazer mais alguns, porque nós achamos o assunto muito importante. Essa parte das pessoas, né, que não têm acesso a um plano de saúde, para a gente, assim, o que nós percebemos dentro da amostra, isso aí é muito desafiador para elas, né? Elas
ficam sem acesso, pessoas morrem porque não é feito esse rastreio e isso com tempo hábil, né? E a gente achou esse assunto assim muito importante para poder trazer para Uhum. discussão, né? Assim, nesse Sim. âmbito acadêmico, né? E até tentar, de alguma forma, né? Em algum outro momento, trazer assim, a pessoa discute, traz uma transformação, né? Verifica o que que pode mudar naquele meio, né? Naquelas pessoas. É, e foi por isso que, assim, me veio a estar junto com elas para poder desenvolver esse assunto, né? Uhum. O trabalho de vocês ficou muito bom, assim, vocês trouxeram desde o panorama brasileiro, né, a luta do rastreamento até o tratamento, trouxeram a fundamentação com dados de vários estados, assim. Eu achei interessante que vocês colocaram o custo do câncer, né, de 2020 a 2050, e, e recortaram isso depois por Estatuto da Pessoa com Câncer no Brasil, que é a lei de 2021. Sim. E eu queria saber um pouco mais sobre esse grupo Pérolas Rosas. Vocês integram esse grupo Pérolas Rosas? Assim, 51 mulheres participaram, algumas desses grupos. O que que é, o que que seria esse grupo? Assim, qual que é o histórico dele, a Pronto. finalidade dele? Esse grupo nasceu, né, assim, com pessoas que, na sua maioria, são pessoas de classe, assim, que abaixo da média, né? São Hum, pessoas que realmente precisam muito. Dentro desse grupo, foi criado para ajudar mesmo as pessoas. E as pessoas vão entrando nesse grupo conforme, já tem alguém que participa, aí foi fazer o tratamento, viu mais alguém lá, aí, não, tem o grupo Pérolas Rosas, lá você pode conseguir a parte de doações de perucas, né? hum, Doações de sutiã, porque isso são coisas, assim, muito pequenas, né? Mas não tanto assim a peruca, que é um pouco mais cara, mas um sutiã é uma coisa, um lenço é uma coisa muito simples para algumas pessoas, entendeu? E para uma pessoa que não tem a condição nem de trazer a alimentação para casa, quando ela se sente abraçada, né, por esse grupo e que elas veem ali pessoas que também passaram pelo mesmo sofrimento e que estão ali para poder ajudá-las, aquilo já traz assim um afago ao coração e elas se sentem mais assim pertencentes àquele ambiente e mais fortes para poder passar por aquela situação, né? Então, assim, esse grupo ele tem essa característica, né, de tentar ajudar aquelas pessoas que estão naquele meio e trazer mais pessoas que às vezes podem ajudar e às vezes estão precisando de uma ajuda. É mais ou menos isso. e é de Fortaleza mesmo, esse De grupo. Fortaleza, isso. É E de você Fortaleza. sabe se existem grupos assim em outros lugares também? Eu não pesquisei em relação a isso, Hum? mas seria uma coisa interessante, né? Assim, da gente saber, né? Se em outros estados também tem, porque isso é uma coisa tão boa, assim, tão interessante, né, para essas pessoas, e até para a gente levar essa ideia, né, para outros cantos. Porque a gente sabe que aqui nós temos algumas casas de ajuda, né? Que Uhum. é tipo, dão almoço, dão lanche, entendeu? Para algumas pessoas. Mas o grupo, assim, que já fica aquela coisa online, que a pessoa está passando, iniciando aquela dificuldade, né? Poxa, vou iniciar o meu tratamento. Ah, gente, tô com muitas dores, estou com isso, estou com aquilo, não sei o quê. Como é que eu faço? Aquela parte, quando você tem a alimentação, tem outra coisa, fica uma coisa mais longe. Aqui Uhum. não, aqui é como se ficasse mais próximo, né? A pessoa tá ali na hora sentindo aquela coisa. Ô, gente, meu cabelo tá caindo, tô precisando, o que é que faz? Tô precisando de uma peruca. Ou então, eu queria um lenço. É, Uhum. fica uma coisa mais próxima, assim, né? Mas isso aí que você está falando, Heloísa, é uma coisa muito interessante
e eu vou até anotar aqui para poder a gente verificar. Agora você falando, tem um ponto do trabalho de vocês que é bem interessante, que assim, esse grupo, ele traz um cuidado, né, para essas mulheres, e é um Isso, cuidado material, mas também um cuidado psicossocial, né, sim, isso. que vocês ressaltam no trabalho. Eu achei bem interessante esse ponto. Aí, assim, eu queria saber, na sua opinião, como que seria uma política de apoio socioeconômico, né, para reduzir os impactos financeiros e esses impactos, principalmente psicossociais, nessas pacientes? Assim, vocês chegaram a discutir sobre isso, a fazer um debate sobre isso, assim, numa visão de prospecção, sabe, Vanilson? Assim, o que que seria necessário? Pronto. Eu penso, sabe, Heloísa, que teria que ter algum tipo de política pública, né, que abrangesse mais esse trabalho que a gente faz, né? Que tivesse a parte de um acompanhamento psicológico, porque a minha mãe, quando ela teve câncer, né? Assim, a gente não tinha uma situação, graças a Deus, hoje eu estou numa situação melhor. Mas na época que a minha mãe teve câncer, ela fez todo o tratamento dela na rede pública, né? E às vezes, Heloísa, o que que acontecia? A gente chegava, sei lá, 6:30 da manhã, e a minha mãe não podia comer, assim, muita coisa, né? A gente não tinha aquela condição, e eu sei disso porque eu levava a minha mãe lá, né? E depois acompanhei a minha tia também, que a minha tia morava no interior, e vinha para cá, para Fortaleza, e a gente levava ela, ia junto com a minha prima, né? Então, assim, a gente realmente teve todo esse contato com essas pessoas que não tinham essa condição, né? E o que que eu acho que poderia ser feito? Seria realmente ter uma política pública no sentido de ajudar essas pessoas financeiramente, se fosse o caso, né? É, ajudar essas pessoas no acompanhamento psicológico, quando elas viessem, já ter isso também, né? É, e eu acho que isso daí já dá uma estabilidade maior para a pessoa, porque como você deve ter leu o artigo, né? E deve ter visto lá que muitas pessoas, elas moram longe do local de fazer o seu tratamento. E isso, às vezes, já dificulta. E o que que acontece? Quando essas pessoas vêm de outra cidade ou alguma coisa assim, na maioria das vezes, Heloísa, elas saem de casa 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, 2 horas. Por quê? Porque elas têm que pegar um trânsito, vem, se tiver algum carro. Nos locais em que não tem carro, eu conversava muito com essas pessoas, né? É, lá durante a espera para minha mãe ser atendida. Aí tinha pessoas que estavam lá sem alimentação. Aí eu, né, com o pouco que eu tinha, eu comprava às vezes um lanche para essas pessoas. Então, assim, são coisas muito simples, mas que para essas pessoas é um diferencial. Por quê? Porque às vezes a pessoa não sai de casa porque não tem nem comida para poder comer quando chega aqui, entendeu? Aí isso vai dificultando. Aí, quando elas veem, né, que vão iniciar o tratamento, já está no estágio muito avançado, não querem deixar de trabalhar, por quê? Porque são só elas que alimentam a família. E geralmente a mulher está à frente da família, porque o marido deixou. A gente, nos artigos, né, que a gente viu também, o que que a gente via? É, os maridos, quando as mulheres ficavam doentes, eles deixavam, não queriam mais saber da mulher, porque a mulher agora vai morrer, está inválida, e coisas desse gênero, né? Então, assim, a gente viu muito isso. E isso, para uma pessoa, eu digo isso porque, como eu tive câncer de mama por 2 vezes, em 2 gestações, quando eu estava grávida do meu primeiro filho, eu tive câncer de mama. Durante a gestação, eu tive que fazer 6 sessões de quimioterapia grávida na minha primeira gestação. E depois engravidei novamente de gêmeos e tive câncer novamente durante a gestação. E com 3 meses e 2 semanas eu tive que fazer o tratamento.
Então, assim, olhando para o meu lado, né, emocional, para mim, Heloísa, se o meu marido não tivesse estado comigo, a minha mãe, a minha família não tivesse estado comigo, eu não sei como era que eu estaria hoje, entendeu? Mas isso, graças a Deus, Deus me deu uma força, né? E mesmo depois disso, eu estudei para concurso, eu passei nesse concurso da CGE, que eu era da iniciativa privada, né? Mas assim, na época, se eu quisesse, eu poderia até ter me aposentado. Mas o que que acontece? O que que eu vi? Essa parte do apoio da família foi muito importante para mim. E a minha parte também religiosa, né? A minha parte da religiosidade, de confiar em Deus, de saber que Ele ia fazer o melhor na minha vida. Então, tudo isso daí são itens, né, que apesar de você estar numa situação como aquela, de estar para perder o filho, de estar, que várias coisas vêm na sua mente, porque o médico disse que eles não iam nascer e tudo, em várias situações, é uma história muito longa, né? Mas quando você tem tudo isso, você se sente forte para poder aguentar aquela ida no hospital, aguentar a medicação, aguentar toda aquela transformação que você tem no seu corpo, que eu fiquei com 82,7 kg, né? Então, assim, é muito importante essa parte psicológica, né? E esse acompanhamento, e esse mínimo que seria uma alimentação ou alguma coisa assim, uma ajuda financeira, né, para essas mulheres, entendeu? Entendi. E o Estatuto da Pessoa com Câncer traz benefícios assim nesse sentido? Você Assim, conhece? Como você poderia falar para a gente um pouquinho sobre isso? pronto, assim, pelo que eu dei uma analisada, né, ele traz alguns pontos que era para ajudar a ter um cuidado maior para com a mulher, né? Assim como para com a pessoa que tem câncer, assim como as outras duas legislações, sabe, Heloísa? Mas o que que eu vejo é que, apesar de terem as legislações, sabe? Mas o Estado, o que que ele fala? Ele diz que não tem a condição, ele diz que naquele momento ele não pode, e as pessoas vão ficando desassistidas. Porque como é que tem uma legislação que diz que a pessoa tem que fazer quando for verificado que ela está com diagnosticado câncer, né? Que ela tem que começar o tratamento com 60 dias, certo? Aí como é que uma pessoa vai começar o tratamento acima de um ano? Tá entendendo? É uma coisa assim, sabe? Que, assim, eu acho que eu estou aqui contando essa história hoje, do jeito que foi a minha situação, porque quando eu descobri que eu estava com câncer, eu estava com 4 meses de gestação, né? E eu peguei na mama e eu só vi porque a minha tia que ia lá para casa, eu pegava na mama dela e eu via, ela me dizia: Olha, olha aqui, minha filha, como é que tá o nódulo, não sei o que, que foi essa minha tia que morreu, né? Aí eu pegava. Quando eu, do nada, lá em casa, do nada não, foi Deus, né? Peguei na minha mama, que a mama fica muito inchada, então, assim, se fosse por mim mesma, eu podia achar que era só os gânglios, né? Peguei na mama e a mama, eu senti como se fosse aquilo que eu tinha pego na minha tia e fui no médico e eu estava com câncer, com 4 meses de gestação. Então, assim, desse período que eu descobri, que eu achei que estava, e fui no médico e vi que realmente estava. Então, assim, foi muito rápido para eu iniciar o tratamento. Eu tive que fazer quimioterapia neoadjuvante, mas eu tinha já um plano de saúde. Veja bem, se uma pessoa não tem um plano de saúde, minha filha, que vai esperar por uma primeira consulta de avaliação, que vai ser daqui a não sei quanto tempo, né? É uma situação, sabe, Heloísa? Assim, Sim. assim um pouco, você fica um pouco assim angustiado pelo outro, né? Quando você vê essa situação, sabe? Ivan? É só para dizer aqui, né, que a sessão acaba automaticamente às 10 horas, então a gente precisa seguir em frente.
Tá bom. Bom, eu agradeço a Ivanilza pelo trabalho e pelas considerações. Se sobrar um tempinho no final e a Adriane, a Ana Luísa, a Andressa e o Ivan também tiverem alguma dúvida, alguma, né, a gente continua esse debate. Obrigada, Ivanilza. A Tá gente vai ótimo. para a próxima, Obrigada também a todos. hein? Obrigada a todos que estão participando desse evento e que têm interesse pela saúde mental dentro dos processos de gestão pública, né? O nosso trabalho é sobre o apoio à saúde mental de universitários. Foi feito na Universidade Federal do Espírito Santo, por mim, Andressa Carone, pela professora Tassiana Dias e professora Marilene Olivier. Nós partimos de um contexto das dificuldades enfrentadas pelos acadêmicos no processo de ingresso na universidade. A Ledru Ascari e o Krauser já haviam identificado alguns elementos que afetavam esses alunos em termos de saúde mental, e nós trabalhamos com recorte em ansiedade e depressão. Então, nós temos uma série de desafios a serem enfrentados pelos alunos, como, por exemplo, a necessidade de fazer novos vínculos, novas relações de amizade e a insegurança que isso traz, a nova metodologia de ensino e a responsabilidade que eles passam a ter que assumir, né, diante desses novos conhecimentos. E um elemento importante no transtorno de ansiedade e da depressão é a falta da família e a falta dos amigos. E no caso da UFES, muitos vêm do interior para estudar na capital, né? É importante também destacar alguns elementos referentes à ansiedade, alguns indicadores, né? Referentes à ansiedade e depressão. Para a Organização Mundial de Saúde, 3,6% da população apresenta transtorno de ansiedade. Tem uma maior incidência no Brasil, com 9,3%, em pesquisa realizada por Soares, Monteiro e Santos. E no segundo semestre de 2023, esses autores identificaram que 1 a cada 3 universitários apresentam dificuldades acadêmicas e que resultaram em transtornos mentais. O contexto do problema, então, é que a gente percebeu que as universidades já se mostram sensíveis a essas questões da saúde mental dos alunos, né? Sobretudo dos alunos ingressantes, mas nós não percebemos ainda uma sistematização de programas, de projetos, de ações de uma forma estruturada, de uma forma consolidada. Assim, o nosso objetivo geral foi identificar e analisar as ações de apoio à saúde mental dos estudantes da UFES e a percepção dos responsáveis na percepção dos responsáveis por esse segmento. Mas, para isso, nós fizemos a identificação das ações de apoio para a saúde mental, não só na UFES, como também uma pesquisa bibliográfica em outras universidades brasileiras, incluindo pesquisas em sites e pesquisas nos PDIs e no planejamento estratégico das instituições. Tivemos também que descrever essas ações, né, porque era o foco, precisávamos disso, tanto na UFES como na pesquisa realizada. Nós podemos classificar esse trabalho de campo como uma abordagem qualitativa, um trabalho empírico descritivo, com a revisão bibliográfica, obviamente, que não consta muito grande extensa no trabalho em termos de ansiedade e o transtorno de depressão,
mas fizemos um trabalho de pesquisa documental nos relatórios de gestão, no PDI e no site de diversas instituições, com um olhar mais apurado para a UFES, que é a instituição que nós fizemos o recorte. Nós utilizamos questionários enviados por e-mail, entrevistas, e nosso público-alvo foram os gestores e os psicólogos ligados a uma pró-reitoria específica, que é de políticas afirmativas e assistência estudantil, a Propaz. Em termos da análise dos dados, nós verificamos na Universidade Federal do Espírito Santo que existe um programa desde 2018, funcionou em 2018, 2019, 2020 e depois voltou a funcionar em 2023. Tá? São atendimentos realizados pelas equipes de psicologia e de serviço social, que aqui em 2018 foi um pequeno número, que aumentou para mais de 3.000 atendidos, depois caiu para 2.134, retornando em 2023 com 733 atendimentos. Em 2021, nós tivemos diálogos coletivos de intervenção, com um baixo número de participações, e essa psicologia itinerante, que são diálogos coletivos e de intervenção também, mas que não nos deu a identificação do número de atendimentos. Em termos de outros programas existentes, nós destacamos Murakami et al., Gomes et al., Floriano et al. E Ramos et al. Mas só o Floriano falou, expôs, né, o nome da instituição pesquisada, que foi a Universidade Estadual de Ponta Grossa. O Murakami fala de modalidades individuais e modalidades em grupo de atendimento. No caso da primeira, se destaca a psicoterapia breve, que é uma forma de atendimento focado efetivamente sobre um problema, né? E aqui, na modalidade em grupo, nós destacamos as oficinas de orientação psicopedagógica e os grupos de reflexão, que são muito usados para esses dois tipos de transtorno. No caso do Gomes, ele também fala em acolhimento e encaminhamento para a rede de atenção. Floriano et al. Destacaram o programa Abraça, estudar esse programa, também com acolhimento e acompanhamento psicossocial. E o Ramos, ele fala de um serviço de atenção psicológica aos graduandos e um programa Sou Universitário. E agora? Aqui nós temos os resultados da UFES, das ações identificadas, que obviamente nós destacamos os programas, esse programa de acolhimentos e atendimentos psicológicos que foram sequenciados, embora nos anos de 2021 e 2022 tivesse tido uma interrupção, e diversos eventos ligados à saúde mental de modo geral. Tá? Em termos de limitações, a ausência de programas padronizados, né? A falta de um centro de apoio psicológico formal, né? De uma estrutura para isso, o desconhecimento das atividades em outros setores e os relatórios de gestão que oferecem poucos detalhes sobre as ações. Por fim, aqui nós temos as referências utilizadas nestes slides. Muito obrigada pela atenção, nós estamos à disposição de vocês. Um prazer estar aqui. Muito bem. Andressa está aí? Nos ouve? Oi, oi. Estão me Andressa, escutando? Estão me escutando? sim, você nos ouve também? Sim, estou escutando. Então, é, esse trabalho, a apresentação foi feita pela minha professora, a doutora Marilene Olivier. Ela é formada, né, é aposentada pela UFES e é doutora, é psicóloga também, né? Então, ela fez a apresentação para mim porque o meu sistema deu um probleminha no dia.
Aí ela foi e fez a apresentação falada. Fala sobre você e esse trabalho, qual que é o seu lugar nessa pesquisa, Andressa? Então, essa pesquisa, ela foi elaborada por mim, né? Fiquei engajada em saber sobre os programas, né, que a UFES oferece. Oi. Oi, estamos te ouvindo, Ah, pode não, é porque continuar. pausou aqui, está pausada a minha tela. Ah, voltou. É, eu fiquei engajada em fazer esse levantamento sobre os programas da UFES, por conta de uma observação durante o meu processo, né, de estudante de graduação na UFES, em que eu observei que muitos dos meus colegas estavam passando por um processo de estresse e ansiedade, né? Assim como eu também. Então, a gente estava assim, no momento que a universidade estava, ela exige muito trabalho, muitas atividades, e eu percebi que muitos dos alunos estavam assim, faltando muito, alguns se evadiram, né? Trancaram, né, a faculdade, e eu tive a percepção só mesmo com a observação, ver que alguns colegas até em chegar à internação por conta de ansiedade, né? Aí eu falei assim, não, vou tentar fazer uma pesquisa, né? Procurar saber se a UFES tem algum tipo de ação, algum programa, algum tipo de intervenção voltada para os alunos, né? Principalmente esses que são ingressantes, né? Que entram na faculdade. A gente, na verdade, imagina uma situação na universidade. No primeiro momento, a gente está eufórico, né? Mas no segundo momento, a gente começa a perceber que a gente tem que se adaptar a algumas mudanças na forma de ensino, de relacionamentos, ah, de poder de fazer grupos, né? De estar sendo aceito ali no meio da universidade, né? No processo todo ali de ensino. Aí eu percebendo essa situação toda, né? Cheguei até a ver um colega meu falando em grupo de WhatsApp que ele saiu do grupo, né? Num dado momento, quando retornou, ele falou assim, que estava estressado e que ele fui ali viver. Aí eu falei assim, meu Deus do céu, em que ponto, né, que chega, né, uma situação de um estudante em que passa por uma situação de pressão, de estresse, né, e que às vezes até com problemas familiares, né, e dificuldades também, ou financeira, econômica, e às vezes isso dificulta ele na adaptação da faculdade e de continuar mesmo ali no estudo. Aí eu falei, vou fazer uma pesquisa. Só que a dificuldade é você perguntar a um aluno, fazer uma pesquisa, uma entrevista com alunos que estejam passando por esse problema. Geralmente eles não falam, eles não expõem a situação. Então eu falei assim, não vai ter não vai ser fácil para mim, né, questionar outros alunos que tenham dificuldades, estejam ansiosos, estejam estressados, estejam até mesmo com depressão, que muitos ali chegaram, né, a ter depressão. E eu falei, então vou entrar né, procurar saber diretamente na UFES, né, sobre os programas, se existem ações, intervenções, diretamente lá na pró-reitoria, saber se eles têm alguma estratégia, né, algum plano de ação voltado para esses estudantes que apresentam, né, que algumas pessoas percebem que eles apresentam algum tipo de transtorno ou de ansiedade excessiva, né? Aí fui fazer o levantamento diretamente na Propaz, né, com gestores e psicólogos. Aí esbarrei com uma primeira condição de enviar os questionários, né? São 5 psicólogos na universidade e muitos, pelo menos 3 deles estavam em capacitação. Uma outra psicóloga estava em licença maternidade. Aí eu fiquei apenas com uma psicóloga, né, como respondente,
e um gestor da universidade, né, que ele faria ali a entrevista e me passaria o questionário respondendo sobre os programas. Aí, no momento da entrevista, tive um baque de que a universidade ainda estava em reestruturação e não tinha, estava mudança de reitor nessas condições, e não estava reestruturada com programas efetivos, né, de atenção direta ao estudante, apenas com acolhimentos e atendimentos superficiais, né? Algumas oficinas, porém não com pouca duração de atendimento, e que os programas ainda iam ser elaborados, iam ser conversados dentro da pró-reitoria, para que fosse feito um levantamento geral ali de qual era a situação real, pelo menos no ano de 2023 ao ano de 2024, que foi a minha pesquisa direta, né? Foi exatamente isso que eles me passaram. Não tinham programas elaborados ali, pré-estabelecidos, devido exatamente a essa reestruturação que a pró-reitoria estava passando no momento. Então, eu peguei os questionários, fiz o levantamento com o site da instituição, né, e com os relatórios de gestão, que me mostrou que os atendimentos com os estudantes, eu achei assim insuficiente nos relatórios sobre o tema de atendimento e acolhimento psicológico a estudantes. Tinham poucas informações. Aí eu fui, fiz até esse quadro que apresentou aí sobre os atendimentos. O do período do ano da Covid teve um maior número de atendimentos por conta exatamente da Covid. Mas o processo de 2018 já mostrava que tinha estudantes já com problemas, né, de ansiedade, de estresse, no processo ali de ensino-aprendizagem, dificuldades de adaptação. E aí eu fui no período de 2018 até 2023, exatamente para abordar, fugindo um pouco da questão da Covid, para abordar o que já tem, né, pré-estabelecido antes, de estudantes já com problemas, passando pelo processo da Covid, que foi uma situação que alavancou mais essa situação, e até 2023 por conta de verificar se houve um aumento desses estudantes, né, apresentando sintomas de transtorno de ansiedade, ou se tinha aumentado, se tinha ocorrido alguma diferença de queda, né, de atendimentos. E foi o que mostrou, né? Ele teve uma queda no período 2022, depois de 2023 houve um outro aumento. Aí eu passei para fazer a pesquisa de documental, para saber se algumas universidades estavam oferecendo programas, né, voltados para estudantes. E busquei em 4 artigos, né, do Murakami, Ramos, Soares e Gomes, que falam, né, desde 2018 a 2023, falam que lá nas universidades, a primeira de Murakami, que é a de São Paulo, ela fala que lá existe um centro de educação psicológico, né, que atende estudantes. É um trabalho feito em conjunto com a psicologia, os estudantes de graduação, de pós-graduação de psicologia, que atende outros estudantes que apresentam dificuldades, né, dentro do sistema ali do ensino superior. E Ramos, né, que foi outra pesquisa que eu fiz, que foi de 2018, fala sobre intervenções psicológicas com universitários em serviços de apoio ao estudante. Esse estudo foi feito na UFES, por incrível que pareça, 2018, foi um período entre 2015 e 2017, que nessa época tinham programas voltados, né, para universitários, programas bem estruturados, e que ofereciam também por graduandos de psicologia, oficinas, programas mesmo de atendimento e acolhimento psicossocial, psicológico, para todos os estudantes daquele período, 2015 a 2017, que apresentavam algum tipo de dificuldade na universidade. Esse estudo na UFES eu achei relevante, porque nesse período os atendimentos oferecidos
teve um resultado significativo na diminuição daquela época de estudantes que apresentavam, né, sintomas de depressão, de ansiedade, de outros. E uma melhora também, né, Uhum. na adaptação e no atendimento, no relacionamento do estudante naquela época. Sim, Aí eu muito. passei para outros artigos, né, de Soares 2020 e de Gomes 2023, que também falam de programas de atendimento psicológico e psicossocial. O de Gomes 2023, ele fala sobre uma saúde mental na universidade, e sobre intervenções na Universidade de Alagoas. E Uhum. também fala sobre os programas e a dificuldade de estudantes no período acadêmico, né, de questões de adaptação também. Isso É, o voltado para trabalho ingressantes. O trabalho de vocês ficou bem redondinho mesmo. Um outro ponto que me chamou a atenção foi a maior incidência, né, desse transtorno de ansiedade nos estudantes brasileiros em relação à média mundial. Você chegou a encontrar, os fatores que poderiam estar relacionados a isso? Os fatores são, esse estudo foi de Soares 2020, tá? Ela buscou esse dado diretamente da Organização Mundial de Saúde, né, que trouxe esses dados que no Brasil 9,3% de estudantes estavam enfrentando transtornos de ansiedade, principalmente estudantes ingressantes no período ali de entrada na universidade. Esses fatores que ela colocou lá, ela colocou como a adaptação, relacionamento entre estudantes, a carga excessiva de, de estudo, né, de tarefas e atividades que estavam sendo oferecidas, e que os estressores eram exatamente esses, e que estavam trazendo esses sintomas de forma significativa no período, né? E Uhum. que Eu demonstrou a te relevância de fazer um perguntei estudo, né? isso. Eu te perguntei, na verdade, para saber se isso era uma característica só do Brasil ou se de outros países também com IDH parecido ao nosso, sabe? Para saber se era uma questão por conta É, das desigualdades sociais também isso relacionadas aí também. com esse... Socioeconômicas, a Exatamente. questão, o levantamento da organização também é mundial, né? Que ele É. até feito em outra pesquisa, que ele coloca que 35% dos estudantes em âmbito mundial são afetados, né? A saúde mental, ela é afetada por conta dessa dificuldade de, de adaptação no primeiro momento, né? Porque quando é feita a transição de ensino médio para uma faculdade, é totalmente diferente, né? São, apesar de serem ambientes de estudo, né, de ensino, de aprendizagem, porém é uma modificação, uma mudança assim gritante, né, para o estudante. Você tem um aumento assim muito grande de atividades, né? Você tem uma responsabilidade maior e outro ponto que eu verifiquei que muitos estudantes estudam e trabalham durante o dia. Eles procuram o ensino à noite por conta exatamente do trabalho. E isso sobrecarrega esses estudantes, né? Tornando o estresse do trabalho, o estresse de uma entrega de tarefas e atividades e leituras, assim, juntando, fazendo um conjunto de, de, de situações ali que o estudante tem que como é que fala? Ele tem que tentar, né, fazer essa entrega, tanto profissional no trabalho quanto na faculdade, e fica difícil para ele. Então, gera essa questão da sintomas de estresse, de cansaço mental, de dificuldades de apresentação até dos trabalhos na faculdade. E no Isso é âmbito questão da UFES, mundial. considerando esse trabalho, né, que a gente já teve desde 2000, última pergunta, tá? De 2015 a 2018, para a gente encerrar, e agora você traz até 2023. Você e o grupo de estudo, seu grupo de estudo, vocês pensam em fazer
Assim, e dar andamento a isso, fazer uma carta, por exemplo, para o centro acadêmico ou para a pró-reitoria, enfim, algo que faça É, alguma contribuição com a gestão da universidade. sim, eu pensei, né, exatamente isso, ainda estou avaliando a situação e verificar se há assim, uma disponibilidade, né, da Pró-Reitoria de fazer um levantamento um pouco mais aprofundado sobre isso, Uhum, para deixar, né, algo mais estruturado, né, uhum, de forma até mesmo estratégica para a UFES, para poder coibir, né, essa condição de estudantes com sim. dificuldades tão extremas, às vezes, né, dentro da universidade, para que outros estudantes que estão ingressando já cheguem com uma situação diferente, né, já sabendo que tem algo já pré-estabelecido, já tem um programa, uma oficina, uma estrutura mais bem elaborada, um centro de apoio, quem sabe, né, Uhum, dentro da UFES, para quem realmente, de repente, estiver assim, disposto a falar, né, um estudante que estiver disposto a falar que está passando por algum problema, e ele conseguir ter acesso a alguma estrutura já montada para uhum. poder, né, ter uma condição melhor de, de adaptação, de ensino, que o processo dele durante a graduação ali seja mais tranquila, né? Exatamente. Muito bem. Parabéns mais uma vez pelo trabalho. Gente, são 10 para as 10. Nós temos 10 minutinhos Obrigada. para fechar essa sessão. Queria saber se vocês têm mais alguma dúvida, se vocês gostariam de colaborar aqui com a discussão, algum outro comentário. Eu gostaria, eu vou pedir desculpa para vocês, eu estou com a câmera desligada, porque o meu carregador não está funcionando, minha bateria está acabando no notebook. Qualquer coisa eu tento entrar pelo celular. Mas eu queria dar parabéns às duas. Eu gostei muito das temáticas, eu já conduzi, eu orientei estudos semelhantes. Em relação à questão da saúde mental, eu fiz um estudo com os alunos de graduação em medicina na UFMG, numa instituição particular, e a situação é a mesma. Eles têm que recorrer ao SUS, ou ao plano, quando tem, ou então pagar efetivamente, né, o trabalho né, de um psicólogo, todos medicalizados, e eles dizem que eles já começam, eles já entram no curso assim, porque o processo seletivo é muito difícil, e que durante o curso de graduação eles estão já preocupados com a residência, desenvolvendo atividades, 1000 atividades, e aí eles participam da extensão, daquilo outro, já com o olho na residência. Então eles não vivem o presente, eles estão sempre vivendo no futuro, e isso gera uma ansiedade absurda e por isso o uso de medicamentos. E no caso do câncer, né, é importante frisar que no SUS, não de maneira generalizada, a gente tem municípios, né, em que o acesso às imagens é muito fácil e outros em que o acesso ao diagnóstico, né, ao trabalho de prevenção é muito, 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 muito difícil, assim, está fora. O nosso prefeito aqui ganhou, né, e fez campanha dizendo que ia aumentar o número de equipamentos no SUS, né, para ultrassonografia, enfim, para esses exames de imagem que são de difícil acesso. Então, por isso, tão difícil fazer a prevenção. E um outro detalhe também é que, dependendo da população, né, do nível socioeconômico e da escolaridade, você acessar essa população. Então, o trabalho do agente comunitário de saúde ele é fundamental, né? E o trabalho educativo dentro das unidades básicas também, né? De fazer campanhas, de chamar as pessoas, né? Para o exame. Então, a gente tem aí um conjunto de ações, digamos assim, que são necessárias pensando na saúde, né, física e mental das nossas populações aí. Política nós temos, o que falta é recurso, gente, para colocar essas políticas Recurso e em. implementação. Perfeito. Isso mesmo. Mais alguém? Bom, então eu agradeço a participação de vocês, a apresentação dos trabalhos, parabenizo mais uma vez, agradeço o Ivan pelo apoio técnico aqui com a gente, e é isso. Ivan, mais algum recado? Agradecer a participação também de todos aqui, os trabalhos estavam muito bons. Eu tinha algumas perguntas, mas acho que os seus comentários, professora, já abarcaram o que eu até peguei meu papelzinho aqui para ver, falei, não tem mais nada a perguntar mais. E só queria pedir para que vocês votassem aqui
que avaliassem a sessão, por gentileza, que isso é muito importante, né, ter esse feedback. É rapidinho, Já né? fiz, viu, Ivan? Ah, maravilha. Então, no mais, a gente pode Obrigada, encerrar. viu? Também, viu, Ivan? Obrigada a você, a professora Heloísa, a Adriane, a Andressa, a Ana Luísa também que esteve aqui com a gente, né? Assim, essa forma de vocês levarem a esse, essas apresentações nos deixa assim mais confiantes e mais confortáveis, né? Porque assim, na maioria das vezes a gente fica muito assim introspectivo Hum? e chegando a ser até um pouco de medo mesmo, assim, de falar, de dar um branco assim na hora, de não lembrar de alguma coisa. E vocês foram levando de uma forma tão tranquila que, assim, eu me senti muito tranquila para poder ir aqui, né? E eu penso que os demais também se sentiram assim. Agradecer a vocês, viu? Que Deus abençoe vocês. E continue dando essa tranquilidade. O Ivan, principalmente, né? Porque ele está aí bem com muitos desafios. Vocês até me desculpem que às vezes eu dei uma sumida, mas estava meio complicado o negócio aqui. Mas deu Sim, certo. obrigada. Que bom, gente. Foi um prazer conhecê-lo, Ivan. E, bom, então é isso. Obrigada, gente. Espero encontrá-los novamente nos espaços de discussão e parabéns pelo trabalho. Ivanilza, foi ótimo. Lembra que você quem fez o trabalho, então você é a especialista nisso, né? Então não precisa ter medo, é uma troca horizontal, é um diálogo e, e é assim. Obrigada, professora. Agradecer muito, porque isso aqui para mim é um sonho muito grande. Eu quero muito fazer o doutorado, né? E estar escrevendo assim esses artigos e estar me vendo numa situação, né? Melhor do que eu já estive algum dia. Para mim é muito engrandecedor. Obrigada. É só um Desculpa. comentário, Ivanilson. Eu acho muito bacana o que você falou sobre sua trajetória, porque lembra um pouco da minha mãe, né? Minha mãe entrou na graduação aos 45 anos de idade, junto comigo e meu irmão, e hoje ela faz doutorado, né? Ela faz doutorado em sociologia. Então, assim, enquanto você tiver energia e disposição, cai dentro desses desafios aí, porque vale muito a pena, né? Especialmente num período em que a gente, né, está sofrendo muita perseguição, muito Sim. descrédito, né, quanto ao campo acadêmico, quanto mais pessoas estiverem interessadas, principalmente em temas como esse que você está discutindo, é mais uma forma da gente reforçar o quão importante é, né, a gente estar desenvolvendo esses trabalhos, né, e esse espaço aqui é justamente para você mostrar um pouquinho disso, que você consiga levar tudo isso adiante, viu? Obrigada, muito obrigada, viu? Um grande abraço em todos vocês. Até mais, viu? Até, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, Gente, tchau. agradeço também, tá? A todos. Obrigada. Ah, eu gostaria também de agradecer minhas professoras, né? A professora doutora Tassiana Dias e a doutora Marilene Olivier, que foram essenciais nessa pesquisa, foram especiais e elas me ajudaram bastante a desenvolver o trabalho, me apoiaram nesse levantamento de pesquisa. Eu quero agradecer bastante a elas e agradecer a vocês pela oportunidade de estar aqui apresentando, apesar das dificuldades, né? E a todos vocês, o trabalho da Evanilza, de todo, Adriane, Ana Luísa, de todos vocês foram muito interessantes, foram assim gratificantes e eu gostei muito de estar aqui hoje. Obrigada, Andressa. Obrigada, tá? Tchau, tchau, gente. Tudo de bom. Tudo de bom.